Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um novo episódio da F My Brain. Aqui nós tratamos de todos os assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que, no fim das contas, afetam a nossa saúde mental. Esse é o local para ter essas conversas. E o nosso tema de hoje, eu quero ver se você é F My Brainer de verdade. Porque vem comigo. O tema de hoje é: o meu filho nasceu atípico. E agora? Fuck My Brain. E para falar desse tema, nós trouxemos uma profissional que está na linha de frente há muitos anos, a Fernanda Reis Merli. Ela é fonoaudióloga, formada pela PUC de São Paulo. Ela é mestre em apraxia da fala da infância, apraxia de fala da infância, no transtorno do espectro autista. Especialista em linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Fernanda é supervisora de setor de fonoaudiologia, diretora clínica da Comunicare, que atualmente atende cerca de 1.000 pacientes. Ela vai me atender depois porque eu falei fonoaudiologia algumas vezes com dificuldade e talvez eu precise de um atendimento. Mas brincadeiras à parte, Fernanda, seja muito bem-vinda. Ah, gente, é um prazer tão grande estar aqui com vocês, que honra. E que honra falar desse tema, que é o tema que envolve aí toda a minha vida, minha história profissional. Tantas famílias, né? 1.000 famílias, então é muita gente aí rodando no nosso dia a dia. Que bom tá aqui falar nisso. Só na Comunicare. É. E quem está aqui conosco? Está a tríade completa e maravilhosa aqui. Começando por mim, eu sou a Marina Machado, muito prazer, eu sou especialista em comunicação e liderança positiva. À minha frente está a maravilhosa Luciana Chiesa, que é expert em gestão estratégica e inteligência de mercado. Olá, Lu. Olá meninas, olá Fernanda, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu acho que a nossa entrada, a gente fala, né, dos assuntos que bugam a nossa mente, mas tem muitos assuntos que nos capacitam também. Então eu acho que hoje a gente vai ter uma aula, um letramento, porque ser mãe ou não ser mãe é um assunto que todos nós temos que aprender, entender quando a gente fala de crianças, pessoas com outros aspectos, né, espectros diferentes. Então, super prazer em recebê-la aqui com a gente. Natália Mestre, minha amiga especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas, tudo bem? Tudo bom, meninas? Oi pra todo mundo que nos ouve, nos assiste. Eu tô com saudade do oi. É verdade, então Né? Vamos falar de novo, Não, sai valendo, a gente mostra o erro, a claque. Então, oi, pra todo mundo que nos ouve, nos assiste. Pronto, minha amiga. Agora sim, agora a Nath chegou. Seja bem-vinda, Fernanda, um prazer receber você aqui. Acho que a gente tem tanto a aprender, né? Acho que a Lu já pontuou a necessidade mesmo do letramento, da educação sobre esse tema. Eu acho que realmente é um tema que a gente desconhece, que tem preconceito, que tem muita coisa. Então a gente tá aqui exatamente pra fator Fuck My Brain em cima. Vamos lá. Fucking Brains é a nossa função aqui. E para começo de conversa, quero pedir que você, se ainda não se inscreveu, se inscreva nos nossos canais. Gente, estamos, graças a Deus, explodindo também. A gente está bombardeando por aí. É muito legal, porque você está participando. Então, por favor, no YouTube, @canal F My Brain, no Spotify, @FMyBrain. Também estamos no Deezer, Google Podcast, Amazon Music, em todos os lugares. E nós estamos também no nosso Instagram, atenção meninas, @FMy.brain. Você não sabe ainda que nós temos um clube de assinatura no YouTube? Entra lá no YouTube, seja membro. Pum, clicou. R$4,89, tá menos que café. E não é só de aeroporto, é café de qualquer lugar, tá mais, né? Para você poder ter acesso a conteúdos exclusivos nossos aqui, você vai saber quem vai ser entrevistado antes, vai poder mandar pergunta, a resposta da pergunta vai só pro clube de assinante. Você concorre a quê, Natália Mestre? Essa caneca maravilhosa! A gente vai trabalhar essa parte de vendas com a Nath, tá bom? O Polishop vai ter que... O Polishop pode me patrocinar, Polishop, Ô, que eu sou Polishop, ótima beijo pra vocês. Pra fazer isso. Iogurteira, então eu sou maravilhosa pra divulgar. Gente, participe do clube de assinatura. Só uma diquinha que a gente descobriu depois. O iPhone não facilita. Então, você entra pelo iPhone no nosso YouTube, não aparece seja membro. Tem que ser pelo computador. Mas quem tem Android, e vai pro computador. Tá bom. Papo
papos à parte, eu hoje trouxe, e quem está no Spotify e está só ouvindo, sei lá, não tá vendo, que eu trouxe uma caixinha de lenços. Por que eu trouxe uma caixinha de lenços? Porque talvez a gente precise. Eu vou deixar ela aqui na frente de Neil Armstrong, para quem quiser. Por quê? Eu vou começar lendo um texto. Esse tema, né, meu filho nasceu atípico e agora? A gente teve contato com a Sarita Mello. A Sarita é mãe de uma criança com autismo. E ela escreveu um texto que ela me mandou, que eu já debulhei lágrimas no texto. Mas eu tenho que abrir falando isso para vocês. Porque eu quero que você que está ouvindo, que está assistindo, que você tenha ideia do porquê que a gente está falando sobre esse tema hoje, tá? Então vamos lá. Ela é mãe de uma criança. O texto diz assim: eu sou um suicídio que não deu certo. Eu sou o medo diário do tratamento da minha filha não funcionar. Eu sou a vontade de ser uma supermulher, mas me limitar às vezes a ser só uma mãe. Eu sou a insegurança de não ser aceita. Eu sou uma panela de pressão que às vezes explode. Eu sou as viagens que eu não vou, os lugares que eu não frequento. Eu sou a vontade de tudo que eu queria ser e simplesmente não dá para ser. Eu sou a forte, a guerreira, a incansável, mas só para os outros. Na verdade, eu sou um pedido de socorro. Eu sou uma estimativa. Eu sou mãe, atípica, que só não aprendeu a desistir mesmo, às vezes, desistindo. Eu avisei. Sarita C. Mello, @SaritaCMello. Sarita, obrigada por esse texto que você postou. E, como mãe, eu consigo imaginar o quão difícil é isso, porque a gente sonha com filhos, não digo perfeitos, mas com filhos que vão ter uma vida, que a vida já é difícil para todo mundo, que não tem dificuldades ou limitações, e fica muito mais difícil para quem tem. O último censo do IBGE foi o primeiro a ter um olhar voltado para o autismo. Isso foi histórico, foi muito rico. Só que é muito louco, necessário. E eu encontrei números muito loucos, porque tem números que dão 2 milhões de pessoas autistas no Brasil, mas tem que fala de até 6 milhões, tomando como base uma porcentagem que seria relativa aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos se entende que até 8 anos de idade, 2,8% da população, algo assim. Então, a gente tem milhões de autistas no Brasil. E a gente tem tido mais diagnósticos disso. Vamos lá. Tudo bem, Fernanda? Fernanda, a gente fala do autista, né? A gente vê o tema, a gente tem nomes gigantescos no Brasil, como Marcos Mion, encabeçando aí essa luta, né, pelo respeito, pelos cuidados, pela legislação, pelo entendimento e tudo mais. Mas a gente fala tão pouco de quem cuida, né? E a gente pode dar olhar para tudo isso, mas eu queria começar com você falando disso, né? Tem inclusive termos que nós, beneficiados no mundo, que não temos filhos atípicos, às vezes a gente ouve atípico, neurodivergente, né? São coisas até distantes e tudo mais, e que são a vida de tantas pessoas e tantas pessoas. Então, como é que é o cuidado com quem é um pai atípico? Não tem cuidado nenhum. Bom, eu acho que assim, conheço a Sarita muito de próximo, porque eu sou terapeuta da filha dela. A baixinha dela é uma baixinha que precisa de um certo suporte, e a Sarita conseguiu transcrever em palavras tudo que é das 8 da manhã às 8 da manhã, às 8 da manhã. Porque essa é uma luta sem fim. Teve uma vez que eu ouvi de uma mãe me dizendo: eu não posso baixar a guarda, porque quando eu baixo a guarda, 1 segundo, viro de costas, o meu filho faz isso, aquilo, outro. Então a gente vê uma população vivendo um nível de estresse. E eu não vou nem chamar de estresse pós-traumático, mas um nível de estresse diário, incansável e sem pausa, que chega a ser aproximado com soldados no pós-guerra. É um nível de estresse quase imensurável. Outro dia eu estava fazendo devolutiva para a mãe de um paciente e
E ela já tava num nível assim que eu falava com ela coisas do dia a dia, coisas simples e tal. E as lágrimas, ela nem chorava, mas sabe aquela situação? Não, as lágrimas elas só pipocavam dos olhos dela. E aí eu parei tudo que eu estava fazendo, olhei pra ela e falei: você precisa se cuidar. Não dá mais. Ou você se cuida, ou você vai cair doente. Você caindo doente, seu filho não tem mãe substituta. Você tem que parar tudo agora. Você tem que se cuidar agora, não é depois. E essa tem sido a nossa lida diária com mães que recebem um diagnóstico, por vezes até sem imaginar. Então, chega pra gente: meu filho tá atrasado pra falar. Bom, eu sou fonoaudióloga, né? O priminho fala, o vizinho fala, não sei quem fala, mas o Joãozinho não fala. E aí você bate o olho no Joãozinho, um montão de característica. Aí a gente também tem que fazer todo esse entorno, direcionar para o médico. Mas não existe nada direcionado para as famílias, para os pais, para as mães, para as avós, para as babás. As avós. Super. As avós. Às vezes a avó fala: não, mas o pai também atrasou para falar, que nem ele, assim, igualzinho. Tá tudo igual o pai. Aí você vai parar para ver, e na verdade o pai também é, né? Então, a sua pergunta é: como que lida? O que que faz? O que que tem de cuidado com quem cuida? Não tem. Então vamos destrinchar isso desse programa inteiro, porque a gente vai falar bastante sobre isso, Lu. Já tô boca aberta, assim, acho que é um boom mesmo. Só da gente falar desse tema é muito emocionante, porque, como a Marina disse, você tem uma programação. A gente nasce com uma vontade, né, de quero casar, ter filhos, e meus filhos, eu vou ver meu filho numa escolinha, aí eu vou pra primeira apresentação de balé. Recentemente eu fui impactada por um vídeo de uma mãe que ela colocou a filha saindo de uma consulta de terapia ocupacional, uma filha autista, e ela escreveu: enquanto muitos estão indo buscar a minha filha, os filhos no balé, eu venho buscar todo dia minha filha na terapia ocupacional. E aquilo mexe muito. Acho que mexe muito comigo, mãe de uma criança típica, e eu de novo... eu nem sei se eu tô falando certo, então eu já peço desculpas, né, pela audiência, porque eu também tô aqui num processo de letramento. Acho que a gente é super importante a gente falar, ninguém aqui é super expert em saber falar as palavras certas, a gente tá aprendendo, né, como sociedade, como ser humano. E aquilo mexe muito comigo, porque eu agradeço muito. Realmente eu agradeço a oportunidade de ter gerado uma criança típica. E isso faz com que os pesos e medidas mexam comigo. Então, a expectativa que você tem na nota da criança, cara, essa minha amiga não tem essa expectativa. E eu vivenciei essa muito próximo de uma amiga, que é a deputada Andrea Werner, quando ela trabalhava comigo na LG, quando ela recebeu o diagnóstico do TEL. E eu lembro da mudança que foi para aquela mulher, que a partir do momento tinha uma expectativa gigantesca, e ela entendeu que a vida dela não ia ser nada daquilo do que ela tinha planejado, do que ela tinha vivenciado, direcionado. Então, eu acho que essa sua fala é tão poderosa, porque a gente não fala sobre os pais. A gente fala sobre as crianças. Nem sobre os terapeutas. E nem sobre os terapeutas. Os terapeutas também não são cuidados. E a gente também vive um nível de estresse. Entenda, fonoaudiólogo é a pessoa que vai fazer o meu filho falar. Ué, não tá fazendo meu filho falar? E a gente também vive sob nível de estresse, em que todo este boom recai em algum lugar, gente. Isso tem que cair em algum canto. Qual é o lugar que escoa tudo isso? É no consultório, né? É no consultório de terapia, é no consultório médico, é esse o lugar que recai. E tudo bem. É esse o lugar que tem que cair mesmo, mas o terapeuta também tem que ser cuidado e estar pronto para receber essa carga e entender, não é com a Fernanda, não é a pessoa Fernanda, é o ralo que eu encontrei para escoar tudo isso. Maravilhoso, acho que é perfeito, porque a gente não olha o satélite, né? Do satélite, a gente precisa olhar os satélites. E quem cuida dos satélites, inclusive dos terapeutas, maravilhosa. Já tô aqui conhecendo a Natália com a mente, várias casinhas abertas. É que, cara, a maternidade por si só já é um negócio extremamente desafiador, né? Acho que é uma coisa que a gente fala
em todos os programas que a gente tem a oportunidade de falar. Então, a gente teve um programa que a gente fala quem cuida da saúde mental das mães. Se a gente está colocando as mães de crianças típicas como a saúde mental afetada, eu imagino as mães de crianças atípicas, né? As famílias, né? As famílias, né? Mas eu queria entrar exatamente nisso, assim. Recentemente eu tava vendo, fiquei bem em choque, é só um paralelo com a quantidade de homens que abandonam as suas parceiras quando recebem um diagnóstico de um câncer de mama, por exemplo. E eu queria entender qual é do seu convívio. Por que a mulher é a que fica mais? Porque, assim, quase sempre que eu tô vendo no hospital, ou numa clínica, ou em alguma unidade de terapia, alguma coisa, é uma mulher que tá, é a mãe, é a avó, é a mulher que tá pegando 50 mil transportes públicos pra levar, quase não tem um homem ao lado. E eu queria muito te ouvir falar da sua experiência, se existe de fato esse abandono e como é que é isso? Gente, hoje é dia de explodir mesmo a cabeça, né? Eu não sei te dizer percentil, assim, eu não tenho um dado numérico para isso, mas eu vou te dizer pela realidade que eu encontro lá no consultório. Se eu te disser que eu conheço 10 pais extremamente atuantes, muito, eu acho que eu ainda tô chutando alto. Mas o nível de divórcio é algo estratosférico. E em situações que, de verdade, às vezes nem eu não acredito. Há uns bons anos atrás, não vou nem recordar quando, eu tinha uma mãe que a menininha veio com atraso de fala, ela não tá falando, tá atrasada, tal, veio pra fono. Aí a gente começa a dizer assim, vive na água, tem escama, come minhoca, não tô dizendo que é peixe. Isso é papel do médico, certo? No nosso Brasil. Então, fui dizendo, assim, algumas características e direcionei para o médico. E lá no relatório a gente põe as características, só não digo que é peixe. E aí, no dia que ela foi no médico, estava no consultório do médico, ela e o esposo, até então, receberam o diagnóstico da criança. Eles desceram o elevador, entraram no carro. Quando entraram no carro, o marido olhou para a esposa e disse, eu quero divórcio. Você tá brincando? Não tô. Aquilo, né, se seguiu por um tempo, e aí eles conseguiram segurar um pouco a onda, e aí no dia de Natal, que é um dia ótimo também pra isso, a mesma família, ele falou, realmente não dá mais pra mim, não consigo mais, vamos nos divorciar. Legal. Então assim, esse pra mim eu acho que foi o caso mais extremo que eu já vi de situação de divórcio, assim, super chocante, mas tem outros tantos que não, eu tô trabalhando muito, não, você tá muito ausente, você tá muito cansada, você só cuida do filho, você não faz o que precisa, você só vai pra clínica, você tá gastando muito com essa criança. Você. E aí o índice vai lá em cima, né? Quer dizer, a responsabilidade dele, a parte dele, quase não tá sendo colocada em pauta. Não, é você. Só falta dizer que a criança tem alguma coisa por culpa da mãe, alguns o que falam, também deve acontecer. Alguns falam, mas assim, o índice de separação é enorme. Já falou. Eu queria puxar para o que é o TEA, que é o transtorno do espectro autista. De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o famoso DSM-5, publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, o autismo se baseia essencialmente nas alterações em duas áreas: na linguagem, ou seja, na comunicação, e alterações comportamentais. O diagnóstico é puramente clínico, não sendo necessários quaisquer exames. Agora, existe o espectro autista. Posso só fazer um adendo? Por favor. Nesta questão da linguagem, é a linguagem social. Social. Por quê? Eu posso falar em linguagem social? Vou te explicar, vou te contar. É assim, eu posso falar inglês, japonês, alemão, russo, saber todas as letras, todos os números, todas as formas e cores, mas eu não consigo pedir água. Entendi. Eu sei falar. E eu tenho um montão de paciente que fala inglês como ninguém. Aí, se eu respondo ele em inglês,
ele não sabe o que é responder, o que é trocar, né? Um diálogo. E isto é uma linguagem social. Entendi. Então, a linguagem da gente tem funções. A gente tem função de contar, a gente tem função de recontar coisas que aconteceram, a gente tem função de pedir, a gente tem função de refutar, a gente tem várias funções comunicativas, né? Mas essa criança, por vezes, ou esse adolescente, ou esse adulto, não consegue ter uma linguagem com uma função. Maravilhoso. Nossa, eu adorei entender isso, porque é muito claro. Eu queria que você explicasse, porque é o seguinte, eu tenho 2 filhos, os 2 foram na fono. Por um RL e o outro porque é atraso de linguagem mesmo. E eles lá na clínica tem muitas crianças com autismo, de vários graus diferentes. Eu nunca vou esquecer de um menino que devia ter, sei lá, uns 16 anos. Ele era o dobro de mim, já. E tinha um cara, toda vez na clínica com ele, que era um lutador de MMA. Um puta de um cara enorme, que era o cuidador dele, contratado. Né, que eu falava, gente, aqui, na época eu ainda era repórter, eu falava, gente, isso tinha que virar matéria. Porque primeiro a gente vê muita mulher cuidando, né, a babá, a enfermeira, a cuidadora, sei lá. Mas um cara, porque no tamanho daquele moleque, só um cara segura. Se ele precisar de ajuda, né? Nem segura se bobear. Não, nem segura. E aí, por exemplo, outro dia chegou um menino, uma gracinha ele tava puto, ele gritava, se jogou no chão, começou a bater aquela coisa toda, e eu fiquei olhando, falei com uma vontade de abraçar ele pra dar um apoio, pra eu falar, né, tá tudo bem? E aí, todo mundo sabe o que fazer ali, o pai falou, por quê? Porque ele pegou trânsito, ele ficou muito nervoso com o trânsito, e a forma dele expressar aquilo ali, ele chegou completamente descompensado, só que aí chega a fono dele, que trabalha com ele há um século, sabe totalmente lidar com ele, dali a pouco tá lá em cima na rede, fazendo não sei o que, causando, e ele tá ótimo. Para dizer, a minha dúvida agora, para ajudar a letrar a gente, letrar quem está assistindo, dentro do espectro autista, você tem de um pequeno espectro, seria o estágio 1, você falou, né? Nível de suporte. Nível de suporte, perdão. Nível de suporte 1 a nível de suporte 3. O Asperger, que a gente já ouviu falar, o Messi tem Asperger e tudo mais, aparentemente essa nomenclatura caiu. Hoje é nível de suporte 1, então não se fala mais de pessoas com Asperger, é isso? Isso, na verdade, é uma nomenclatura do DSM-4. Tá. O que era o DSM-4? É o livro anterior, antes de ser revisado, e aí a gente tinha 3 características, que era um problema de comunicação, de interação social e os padrões restritos e repetitivos de comportamento. E aí eles pegaram os 3 e unificaram 2, porque é a linguagem social, que era o que eu estava explicando agora. O Asperger, ele foi renomeado, virou o autista nível 1 de suporte, ou seja, ele precisa de um pequeno suporte. Tá. A gente tem o nível 2 de suporte com um pouco mais de ajuda e o nível 3 com muita ajuda. E as pessoas com autismo, elas vão flutuando aí nesses níveis de suporte. Então, uma criança que é trabalhada desde pequena, com uma intervenção adequada, com análise do comportamento, ou seja, eu quantifico aquele comportamento, eu trabalho aquele comportamento, eu melhoro aquele comportamento, ela vai subindo de nível, do 3 para um 2, até que a gente trabalha para que ele se torne um nível 1 de suporte. É possível? É possível. Porque o caso mais famoso, eu não sei se é para todo mundo, porque eu acho que nada é para todo mundo, mas imagino que seja de grande conhecimento o filho do Marcos Mion, que eu já citei aqui, que é o Romeuzão, certo? Podemos falar de Romeuzão como um exemplo? Romeuzão poderia, e provavelmente estaria em outro nível de suporte, não tivesse a estrutura que ele tem por trás dele. Provável, muito provável. Qualquer pessoa sem intervenção, qualquer pessoa autista sem intervenção, a chance de piora é muito grande. Então, vou dar o exemplo do menininho que estava muito irritado com o trânsito. Tem alguém que já sabe direcionar ele, inclusive para ele dizer assim, tô puto. Existem formas da gente fazer isso, né? E eu já falo sobre isso. Mas se esta criança não for trabalhada, isso vai aumentando, porque ele vai virar aquele outro cara que é 2 do seu tamanho. As crianças crescem. E aí, se ele é entendido dessa forma, se jogando, tacando tudo longe, batendo, gritando, com 50 centímetros, a hora que ele tiver 1,80 m, isso escalona, né?
Quem que segura um cara de 1,80 m? Nem o de MMA não segura, porque eles têm uma força surreal. Sei lá de onde sai tanta força, mas tem uma força surreal. Agora, voltando ao parênteses que eu deixei em aberto ali atrás. A gente pode se comunicar verbalmente, a gente pode se comunicar gestualmente, quando eu faço assim, ó. O que eu quero? Quando eu faço assim, quando eu faço assim, quando eu faço assim. Bom, quem tá ouvindo não tá entendendo, mas eu tô fazendo o gesto de quero comer, tô com fome, vamos partir, quero dinheiro, né? Então é isso que eu tô falando agora. Eu posso me comunicar gestualmente, mas eu também posso me comunicar com uma comunicação ampliativa, alternativa. Que isso? São fichinhas com figuras em que eu posso trocar, por exemplo, eu preciso ir ao banheiro, como é que eu faço? Eu te entrego uma ficha, eu tô te dizendo que eu preciso de banheiro, quero fazer xixi. E você entendeu, porque aquela ficha tem um desenho e tem algo escrito e ok, vamos lá, tal. Ou eu posso me utilizar de um tablet, de um celular, para comunicar que eu preciso de tal coisa, eu preciso ir em tal lugar. Então, a gente também precisa dar ferramentas para esta pessoa, seja o nível que for, para que ela possa se comunicar. É assim como alguém que tem um problema de vista, né? A gente bota lá uma ferramenta no rosto chamada óculos para resolver o problema de vista. Tem crianças que são muito agitadas, as TOs, o que elas fazem? Elas encontram algum recurso, que pode ser tátil, por exemplo, para acalmar, regular, é o termo certo, né? Aquela criança, por exemplo, uma bolinha daquelas de apertar, ou criança em estágio escolar, coloca um elástico no pé da cadeira da escola, em que a criança pode ficar fazendo o impulso com o pé, e isso acalma a criança. Então, assim, existem recursos que a gente pode usar para trabalhar aquela criança. E aí, voltando à tua pergunta inicial, tem como piorar ou melhorar? Tem. Uma criança que não é trabalhada, um adolescente que não é trabalhado, isso vai tender a piorar. Pro resto da vida. Uma adolescente que entra num estágio de menarca, mudança hormonal, cólica, trocar absorvente, isso tem que ser trabalhado, gente. Como é que faz? Sim. Emendando numa pergunta sobre o autista verbal e o não verbal, quais são os elementos que você faz uma análise? Porque, pelo que eu já li um pouco sobre o tema, a criança, algumas das crianças, ela vem numa ascendência, então ela começa a falar, mas em algum determinado momento ela para de falar, ela volta para trás. Então, quando que você consegue identificar que aquela criança realmente vai ser um autista não verbal? Porque eu entendo, por exemplo, o Theo da Andrea, ele é um autista não verbal. Não verbal. Então, independente de todo tipo de terapia que já foi feito com ele, ele é um autista não verbal. Mas ele se comunica com ficha, com tablet, né? Outras formas de se comunicar. Mas ele não é verbal. Então, quando que chega este momento do diagnóstico para um pai, para uma mãe, assim, ele não vai falar? Bom, primeiro que como fono, se eu disser isso... Vai presa. Nem é isso. Gente, vocês têm noção do que é... Que eu não sei se todas são mães, mas vocês têm noção do que é eu dizer para uma mãe, seu filho não vai falar? Eu tô praticamente condenando aquela criança. E pior, enquanto terapeuta, eu estou me condicionando a não lutar mais por aquilo. Preciso lutar. Não vai falar. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é, vai falar, nem que seja por fichas. Perfeito. A forma da fala é outra. Perfeito. O jeito de se comunicar é outro. Mas, essa questão de perder habilidade, isso normalmente é o que chama a atenção dos pais. Certo. Por exemplo, eu tô ali com meu filho pequeno, se desenvolvendo, e de repente... Ele dava tchau, ele falava oi, chamava a mamãe, ou pediu papá, né, comida. E aí, de repente, parou. Não olha mais pra mim, não responde quando chamado. Meu Deus do céu, o que esse menino tem? Ele é surdo? Vários pais se perguntam, né? Meu filho é surdo? E aí, começa uma investigação em relação ao que aconteceu. É bastante comum por conta da poda neuronal, que o nosso cérebro faz um faxinão,
nos 2 anos e meio, mais ou menos, é bem comum acontecer com crianças que são do espectro essa perda da habilidade de comunicação. Mas isso não é o significado de que ela não vai falar nunca mais. E de verdade, eu, enquanto terapeuta, me recuso a acreditar que essa criança não vai falar nunca mais. Eu já vi garoto que chegou pra mim, ele chegou com 10 anos de idade, era bem severo, ele era um nível 3 de suporte, agressivo e tudo mais, e a gente foi trabalhando, um belo dia eu tô dentro da minha sala e escuto um tchafê, na janela de cima tinha um quintal, tchafê. Aí eu parei o que eu tava fazendo, fui pro quintal, olhei pra cima, quando eu olho pra cima era o tal que nunca tinha feito terapia, me chamando lá embaixo. Eu falei, cara, você tá me chamando? Vem aqui você. Eu já vi. Então, se eu disser, você não vai falar, isso é algo que barra o meu olhar, transforma uma mãe num suicídio que deu certo, né? Porque isso é jogar um balde de água fria numa mãe. Não pode desacreditar nunca. Ai, vai se comunicar. Você tem hora pra dar uma nota 10? 10. Não tem. Você tá, eu tô vendo você. Caraca, Nath está... Oi, amiga, tudo bem? Foi pra outro lugar, né? São tantas coisas, né? É que eu fico aqui pensando, além de, né, quem cuida dos pais, né? Que é a questão da escola. Como é que estão as escolas hoje, no seu olhar, para lidar com isso? Estão lidando bem? Não estão lidando bem? Não estão lidando bem? E o quanto isso, de fato, afeta uma mãe e um pai, né? Com a questão do seu filho? Nada aqui é pergunta fácil, tô só avisando. Mas assim, é pra falar a verdade. É pra falar a verdade. Às vezes a gente pode responder não sei também, viu? Não, eu sei. Mas é uma resposta que é tão dura de dar. Vamos lá. Estamos falando de São Paulo? Eu acho que ainda essa tem sua isso, resposta né? é maravilhosa. Eu concordo. Ok, a gente vai falar de Tocantins, interior da Bahia. Você estava na África do Sul outro dia, não Eu estava. E aí, gente, a gente encontra uma realidade do nosso Brasil que é imenso em extensão. E quando a gente olha a capital de São Paulo, já tá ruim. Exatamente. Se eu vou pro interiorzinho de São Paulo, Pinhalzinho, tá ruim. Mas se eu for pra Tocantins, tá muito ruim. Tá muito ruim. Inclusive de criança sem diagnóstico. Essa criança aí dá muito trabalho. Essa criança aí só quer saber de gritar, só agita a turma, né? Que encrenca é essa questão de um entorno que não sabe lidar com a questão. E o letramento, né, que vocês estão falando, estamos sendo letrados. O letramento não é só para vocês que não lidam com isso. Bom, eu sou mestre, sou especialista, sou isso, aquilo, mas eu não sou especialista em Elisa. Quem é especialista em Elisa é a Sarita. Eu não sou especialista no Joãozinho. Quem é especialista no Joãozinho é a Dona Maria, mãe dele. Sim. E as escolas, as professoras, as pedagogas não têm uma formação que ensine o diferente, o surdo, o DI, que é o déficit intelectual, o autista, o TOD. O TDAH é o opositor desafiador. O TDAH, que é o desatento, o hiperativo. Não aprende, gente. Quem que aprende a lidar com isso na faculdade de pedagogia, 4 anos, semipresencial ou só online? Quem? E eu volto vai lá ganhar uma miséria que o professor ganha, né? Que, olha o nível de responsabilidade na formação de seres humanos. E segue com aqui a 30 pauta alunos dentro da Exato. sala, e aí tem um autista não diagnosticado, um hiperativo que tem um meio acompanhamento, um outro que tem uma deficiência intelectual que ninguém conseguiu rastrear, e 20 alunos tipos. Deus Jesus. Não, e só que essa conversa da manicure me chamou tanto a atenção que eu saí pensando, e daí a gente já sabia que ia vir gravar. Eu falei,
meu Deus, sabe quando, pelo todos os relatos, eu fiquei pensando, ninguém sabe o que tá fazendo. Eu fiquei em choque. E nós estamos falando de classe média alta, né? Então, se o recorte vai piorando e tá ruim no alto, eu fiquei em choque, sabe? A gente Ninguém tem sabe o que tá escolas fazendo. que são treinadas, são preparadas, colocam uma equipe, a galera do média alta e alta tá ali controlado. Mas se eu pegar a média da cidade de São Paulo, não tá lá essas coisas não. É só você ir para uma zona mais de risco, Zona Leste, a gente já começa a ter Mas mesmo um desenvolvimento, média alta, por exemplo, o Mackenzie em São Paulo é uma referência. E é disputado à tapa uma vaga no Mackenzie, porque a estrutura que eles têm para atendimento de crianças com diversos tipos de necessidades faz um diferencial, até onde eu sei. Tanto que a amiga minha, que tem filho do espectro autista, ficou muito feliz. Era uma vaga, conseguiram e foi uma glória, e ele tem um atendimento muito rico. E não o suficiente na escola, que já é uma escola preparada para esse tipo de atendimento, ainda tem que fazer as terapias extras. E aí que eu quero entrar. É porque são focos diferentes, São isso. focos, né? Uma de... Eu deixo você fazer a pergunta. Tá, ok, chegaremos lá. Porque é o seguinte, então a gente tá falando, meu filho nasceu atípico e agora? Quem não vive essa realidade não tem noção do tamanho, da quantidade de atividades. Porque além do dia a dia, do acordar, brincar, tomar banho, né, tudo que é a existência de um filho, você tem que encaixar. Aí você tem a escola, que tem que ter um preparo, que tem que ter uma estrutura, as dinâmicas todas desse envolvimento. E aí você tem as coisas extras. E essas coisas extras não são tudo dentro da escola. Você não tem a fono dentro da escola, não sei o que. Você tem que sapicar com essa criança para vários lugares ao longo da semana inteira. Às vezes todos os santos dias. E você tem que ter dinheiro para isso, porque custa uma fortuna. No geral, é uma fortuna. E aí eu me pergunto, se eu tenho que ter uma fortuna para cuidar dessa criança, vamos dizer da melhor forma possível, no mundo ideal é maravilhoso, tem uma escola, tem a fono, tem a TO, tem isso, tem o neuro, tem o caramba 4, tem um monte de coisa. Aonde que eu cuido de mim? Porque eu tô sacando o centavo para poder cuidar do meu filho. Que tempo, você tira de você o tempo e o dinheiro. Mas eu não posso quebrar, eu não posso, eu tenho que estar aqui para todo mundo, eu dou conta. É assim que a mãe pensa. E deixa, tá bom, depois eu vejo isso, e aí ela quebra. Só que aí quando você vira para ela e fala, se você não cuidar de você, né, se você não estiver aqui, não tem ninguém pro seu filho, eu ainda acho que eu fico para depois. Porque eu ainda dou conta, Se eu não for quebrada por mim mesma mesmo, eu não vou deixar de pagar uma terapia pro meu filho. Mas faz um movimento assim, né? Então, Mãe não pode ficar doente pra gente começar, né? Uma gripe é nada. Claro. Que gripe que é? Mas é isso, assim, se eu não tenho dinheiro para pagar a terapia do meu filho e ele precisa ontem e sempre, todo santo dia, por que você acha que eu vou parar para cuidar de mim? A gente tem algumas coisas de políticas públicas, né? Então, por exemplo, o estado de São Paulo, ele foi condenado a arcar com as custas dos atendimentos de pessoas com autismo. A partir de qualquer espectro? Não. Autismo. Diagnosticou F84, é autista, toca pau. Ocorre que você não tem vaga para essa galera toda. Não tem como. Inclusive o transporte, que é aquele transporte especial? É difícil de conseguir, mas alguns conseguem. Alguns conseguem. Então, o estado de São Paulo tem. A Comunicar, inclusive, tem vagas que são crianças e adolescentes atendidos, em que o atendimento é pago pelo estado de São Paulo. E existem outras clínicas associadas, mas não são muitas para dar conta do volume. A gente tem os CAPs, que são os centros de atendimento, mas também não dá conta do volume. A gente tem os convênios, que estão aí numa luta incansável de tentar ir reduzindo de alguma forma os custos, porque são custos altos, elevados, mas mesmo assim, gente, um convênio, você também paga caro pelo convênio. Então, eu tenho famílias que são atendidas pelo convênio, mas não conseguem todos os dias para a clínica porque não tem dinheiro para o transporte de todos os dias para a clínica. Ou é pago pela Secretaria de Saúde, mas não consegue, né, fazer esse transporte de onde mora até a clínica. Então, a gente tem uma questão social bastante importante.
E tem pessoas que nem sabem que tem o direito. E aí faz como? Eu queria muito, eu já falei isso em empresa, porque as empresas se preocupam muito em dar benefício disso e daquilo, que são algumas frivolidades. Quando se trata de maternidade, tem a luta pelo benefício de uma licença maternidade mais adequada, com um tempo maior. Aí, obviamente, a já demorada necessidade dos pais terem uma licença paternidade também, porque o filho não é só da mãe, também é do pai e tudo mais. Mas eu já botei diretor de RH na parede que não soube me responder e até hoje deve estar pensando nisso. Falei assim, quando são pais atípicos, vocês fazem alguma coisa? Com certeza. Porque a gente faz chá de bebê, tem aquela festaiada toda, não sei o que lá. Aí vem um pai atípico, a pessoa acabou de entrar em pânico. E dali pra frente ela não vai ser a mesma pessoa, porque ela vai ter um nível de responsabilidade e de agenda e de entrega que vai mexer muito com ela. O que a empresa pode fazer para ajudar? Né? A gente está falando de saúde mental aqui na FMyBrain desde sempre, a gente fala de empresa, fala de liderança, mas eu quero ver a empresa que vai implantar alguma coisa especial para pai atípico. Eu tenho um nome. Dá que você vai ganhar nota 10. Não sei se eu posso contar, não sei se eu posso contar. Eu não sei quem é você, mas acabou de ganhar nota 10. A gente recebeu contato muito recente, deve ter coisa de uns 2 meses no máximo, de uma empresa farmacêutica que sabe a quantidade de famílias atípicas e que estava tentando fazer um convênio com a Comunicare para que a gente pudesse auxiliar essas famílias atípicas no tratamento dos seus filhos. Isso palmas. É muito incrível. Palmas. Isso é muito incrível. Eu entendo o seu ponto sobre empresa, né? Mas a empresa é um reflexo também do governo. Então, eu acho que não tirando um olhar que as empresas não devem fazer tudo isso, mas essas empresas elas também são pautadas por impostos e por coisas que elas pagam para sobreviver. Se tudo fica nas costas... Mas quem falou de dinheiro? Não, eu tô falando. Não, mas eu não. Eu tô falando de políticas públicas, eu tô falando de governo. Mas eu tô falando de empresa, ter o olhar pro pai atípico. É aquela coisa de entender de flexibilidade, de atendimento, de cuidado. De uma realidade, para mim, não que vai além, né? As empresas, elas refletem também alguma referência, né? Então, eu acho que tudo isso, quando a gente falou aqui quantas vezes em alguns programas, enquanto não for lei, a gente falou isso, acho que com a Mariolanda também, né? Enquanto não for lei, as empresas não vão refletir. E lei de incentivo, porque tem um custo também flexibilizar. Digamos que ele deveria entrar às 8, mas vai entrar às 10. Exato. Eu fiquei 2 horas sem meu funcionário. Então, eu acho que é isso. Quando eu falo de políticas públicas e tô falando sim de dinheiro, porque é isso. Enquanto não vira uma lei, uma regra que vem de cima para baixo, é muito difícil as empresas se letrarem de tudo que precisa ser feito. Eu acho que tem... A minha pergunta é só se existe interesse em resolver isso. Não, gente, mas com certeza. Acho que, mas, de novo, acho que do meu lado poliana, de vida, né? Eu sempre acho que as políticas públicas, a gente já está numa sociedade mais inclusiva. A gente está lá? Não estamos. Longe de ser. Mas eu já vejo a minha filha de 10 anos aceitando, né? Acho que a palavra nem é aceitar, mas com naturalidade, vivendo com naturalidade... coisas que não eram acesso para mim quando eu era criança. Na minha escola não existia ter pessoas atípicas. Na escola da minha filha já existe. A gente está falando de um nicho, a gente está falando muito pequeno, classe muito alta, um privilégio, tudo isso. Mas é um ser humano em formação, já vivendo e convivendo com crianças atípicas, sem ter crianças na família. Porque a única forma que as pessoas conviviam, enquanto alguém está na família, tem. Aí você conhece. Então, acho que já vem uma forma de sociedade diferente. Mas, de novo, eu acho que a gente só vai conseguir mudar o ponteiro realmente da inclusão, porque a gente está falando de inclusão. A inclusão de tudo, né? Inclusão racial, inclusão de gênero, inclusão de pais, inclusão de mães independentes que não estão ali numa conta social. A gente está falando de inclusão, diversidade para mim num todo. Mas a gente só vai conseguir realmente mudar. E aí, quando eu falo mudar, não estou pensando em São Paulo, estou falando Brasil. Como que eu chego em Tocantins? Como eu faço as pessoas lá do Tocantins? A gente dá o letramento para aquela sociedade ali aprender a diagnosticar. Trabalho de formiguinha. É através do governo. É através. Mas eu acho que é conversa. E eu acredito no movimento contrário, Lu, de que a sociedade também impõe pauta para o governo. Claro. Então, porque, por exemplo, uma pessoa... O governo se move pela pauta da sociedade.
sociedade. Sim. Então assim, por exemplo, a empresa... Ou pela tá bom, pressão da Exato, sociedade. exatamente, pela pressão. Exatamente a pressão. Mas assim, não tem como dinheiro. E tô perdendo um pouco de atividade do meu funcionário porque ele tem que se ausentar, não sei o que lá. Mas o quanto que isso foi negociado, quanto isso foi conversado, quanto que se sentou com esse pai ou com essa mãe para falar o que a gente pode te ajudar? Na flexibilização, como é que fica? Porque é o seguinte, se eu me sinto um problema, um peso, aquela pessoa, lá vem ela com aquele problema com o filho dela. Entende? É humano. Eu quero começar pelo humano. Eu quero que as pessoas olhem umas para as outras. Por favor, olhe para outra, porque essa é uma demanda dela. E aí o que dá pra gente fazer? Aí se vai, eu não tenho dinheiro para pagar e você tem que pagar tudo para mim, aí são outros 500. Mas a coisa é do interesse. Eu tô interessada mesmo em ver e facilitar, em ajudar. Eu tô falando, descobre que o pai tá com câncer. Quanto que aquele profissional fica bem? A gente não tem esse cuidado, essa sensibilidade social? Tem. Aí vira e fala, puta, não, alivia pra ele um pouco, ou pra ela, porque o negócio tá pegando lá na casa dele. Não sei o quê. O meu pai conta uma história que eu acho linda. Meu pai foi diretor de uma empresa multinacional há muitos anos. E ele soube que um funcionário dele, a mãe estava muito doente. Ele virou pra ele e falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai ficar com a sua mãe até a hora que você precisar. Não, mas eu não sei... Até a hora que você precisar. Você só volta aqui quando a sua mãe estiver bem. Que no fim das contas a mãe morreu. Ele falou assim, mas você vai fazer o seguinte, para qualquer um que perguntar, você está numa... Licença não remunerada. Não é licença não remunerada, obrigada, Paulinho. Não, você está numa missão secreta, digamos assim, uma missão que eu passei para você que você não pode, confidencial, uma missão confidencial. Você está numa ação de missão confidencial, ninguém tem que saber o que você está fazendo. E ele estava só ausente cuidando da mãe. Então meu pai protegeu ele para dentro da empresa, o cara foi, cuidou da mãe, não sei quantos meses, quando voltou ele falou assim, você não tem noção do que foi esse profissional depois, num nível de dedicação, de entrega, de lealdade, porque foi isso, agora, entendeu? É só isso, quanto que, né, ai gente, vamos cuidar uns dos outros um pouco mais. É tudo dinheiro? É tudo quanto que está rendendo dentro da empresa? É claro que não dá para a massa inteira de profissionais ao mesmo tempo estar se ausentando. Mas a gente pode chegar, vai até aqui, eu vou até ali, e todo mundo volta melhor. Não, eu acho interessante o que você está colocando, mas eu acho que essa questão precisa de uma coisa muito direcionada, porque não é a exceção, é a regra. Hoje é grande. Entende? Porque quando você tem um funcionário se afastando por conta de um pai doente, é a exceção. Ou, né, vai ter um prazo de validade independente, infelizmente, de qual vai ser esse fim. Se vai melhorar ou se não vai melhorar. Agora, quando a gente está falando de pais, né, dos tutores de uma criança de espectro autista, é a realidade. É a vida, né? É a vida. É a vida. Todos os dias ele o exato, né? Entendeu? Não vai assim, agora eu vou desdiagnosticar, sabe, vou apertar aqui o botão e agora vai ficar tudo bem, eu vou conseguir ser 100% produtivo na empresa. Então eu acho que a gente vai precisar de trabalhos de formiguinha de muitos setores. Então a gente está falando de governo, de empresa, estamos falando de público, de privado, de escolas, de educação, de programas como esse, de 1 milhão de coisas. Porque essa pessoa que você descreveu a jornada dela, desse tutor, como é que ela trabalha 100% bem com tudo isso que ela tem que fazer? Agora, como que também a empresa consegue aportar? Porque eu acho que deve, né? A gente sempre olha o exemplo ruim, mas claro que tem empresas que querem fazer o seu lado humano. Mas como que ela pode flexibilizar? Como? Porque envolve dinheiro. No fim da ponta, envolve dinheiro, né? Então, eu acho que é educação. Agora, o ponto que você levantou, não tenha dúvida. Se você pegar hoje a maioria dos líderes, eles mal sabem se a sua equipe tem ou não tem uma criança atípica na família ou não, ou atípica ou típica, né? Então, assim, lógico, é o interesse, é você se preocupar. Mas no caso que a gente tá, na necessidade que a gente tem, como é o dia a dia, não é a exceção, tem que ser uma política pública validada, tem que ser lei, tem que ser regra, senão vai ficar aquilo. Empresas legais vão cumprir, empresas não legais não vão, e quem cuida de quem tem um filho atípico? Ninguém.
Mas fica até porque sempre não é jogada. realidade, gente. É assim, ó, lá na Comunicar é a nossa realidade diária, do começo do dia ao fim do dia. É o nosso dia a dia, essa Exato. lida. Então, a gente sabe quem são os nossos profissionais, porque os profissionais também têm filhos atípicos. Então, a gente sabe quem são os nossos profissionais que têm filhos fora, né, neurodivergentes. Mas não são todas as empresas, porque não é a realidade, não é vista, não é algo falado. Hoje em dia, nossa, tá sendo amplamente falado, mas não é algo assim, nossa, eu aqui com a minha família de comercial de margarina, Sim. nossa, é mesmo, tem pessoas que são pais atípicos, em algum lugar tocou esse chefe, onde foi? Na verdade, só um parênteses, esse assunto é aquele, todo mundo torce para não ser com você. Sim. Esse é o grande problema. Esse assunto dos pais atípicos é aquele que todo mundo só quando você tem um filho, você só fica torcendo para não ser você. E finge não ver. E finge também, não né? ver. É isso que eu acho complexo, porque as pessoas têm. Vem de um lugar de tanto medo, né? Eu sou a não mãe daqui, mas todas as pessoas que eu vejo engravidar, a primeira coisa que os pais querem saber é se o filho vai ter alguma coisa ou não vai ter alguma coisa. Então, isso faz com que seja tanto preconceito em cima que a gente nem esteja olhando para quem tem filhos atípicos. Eu acho muito legal no meu Né? condomínio. O condomínio tem 4 torres, assim. E meus filhos estão crescendo com crianças com síndrome de Down, crianças autistas. Eu adoro o Henrique é um fofucho. Ele faz um som, né? O Henrique é não verbal. Mas ele faz um som só. Quer dizer, não verbal. Não, é A. Ele fica, estereotipia vocal. E é um barato, o Henrique, é um fofucho. E eu tô vendo o Henrique crescer, sabe assim? E os moleques estão vivendo com as crianças assim, e brincam juntos, e o Henrique com apoio. Mas é muito legal ter isso por perto, assim, e apoiar aí, os pais. Agora eu vou olhar pro outro lado dessa moeda. Existem famílias que moram em prédios em que a criança tem uma estereotipia vocal e tem um problema com sono, não dorme à noite e fica a noite toda e o vizinho de baixo tá lá notificando de cima. Não consigo dormir. Ai, A gente. criança corre, a criança pula, a criança grita. Não vou nem criticar o vizinho, porque também é duro, mas olha quão mas difícil é tudo envolve isso. tantas coisas, né? E esses dias, agora eu vou contar meu lado mãe. Sou mãe de 2 mocinhos. E esses dias eu recebi uma chamada de uma mãe da escola do meu caçula. E ela falou assim: este é o relatório da escola a respeito do meu filho, fulano de tal. E aqui no relatório conta que o melhor amigo dele é o Henrique. O meu Henrique, também é Henrique. E que ele tem sido parte primordial no desenvolvimento dele, nananã. E eu recebi essa mensagem no Dia das Mães. Que legal. E, gente, é um desafio formar pessoas, né? É assim, curioso como o lenço se faz necessário nesses... lenço. Porque a gente lida diariamente com essas questões. Todos os dias eu luto para que essas crianças sejam aceitas, sejam recebidas, sejam acolhidas, que a escola dê conta, que o médico faça o diagnóstico, que a família saiba como lidar. E de repente tem uma criatura de 6 anos Tá fazendo? que na escola anterior já o melhor amigo dele já era uma criança autista. E agora na escola nova o melhor amigo dele é uma criança autista. E eu olhei pra ele e eu falei: eu tenho um orgulho de você, cara. Nota 10 pra ele, nota 10 pra Você ele. como mãe que tá Ai, criando esse menino. Que lindo. Ai, obrigada. Pera que eu vou mandar lencinho pra vocês aí também. Meninos do estúdio. Lenço pra produção, peraí. E vou aproveitar pra dizer o seguinte. Nossa, vocês ouviram? E com lenços na mão, é hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, a gente dá aquela arrematada. Mas esse foi um tema tão intenso que realmente a gente usou vários lencinhos. E você usou? Natália Mestre, toma que o boom é seu. Nossa Senhora, Jesus do céu. Que programa, que tema.
Bom, primeiro, super obrigada por você vir aqui e trazer um pouco dessa realidade que a gente desconhece. Essa é a verdade. E essa importância, eu acho que por mais programas como o nosso, por mais lugares como o Fuck My Brain, onde a gente consiga trazer realmente luz a esses temas que são tão necessários, sabe? A gente pensa muito pouco sobre o que a gente não lida. Essa é a grande verdade. Como, eu não tô lidando, eu não tô vendo, a gente tá varrendo por debaixo do tapete, mas, meu Deus, tem um monte de gente vivendo desse jeito, né? Vivendo com essa rotina. E como esse programa é quem cuida, né? Sobre quem está cuidando, sobre olhar também os pais, não só as crianças atípicas, que eu acho que as crianças atípicas, a gente tá com uma estrutura até maior, os pais é que de repente não estão. Quando a gente falou dessa pauta, eu li um texto muito bonito que eu esqueci de acreditar, depois vou ver se eu acredito para poder colocar. E era uma mãe falando que ela estava muito cansada de ser chamada de guerreira, muito, porque ela trocaria toda a palavra de guerreira por um sistema único de saúde que atendesse melhor o filho dela, por os filhos dela não sofrerem preconceito nas escolas, por terem escolas que soubessem atendê-los de qualidade, né, por ser olhada de uma maneira mais digna. Então, é menos olhar para essas pessoas e falar, nossa, que incrível, que guerreira, mas tipo, o que eu posso ajudar? Sabe, eu acho que a gente se pergunta muito pouco o que a gente pode fazer por essa mãe, por esse pai. Então, fica aqui meu convite, que a gente consiga entender que a gente também pode ajudar. Às vezes é uma parcela de ajuda, é um olhar com dignidade para essa pessoa, sabe? Eu fico aqui. Ok, levantei o 10 e passei o lencinho. Tá difícil, viu? Para quem está só ouvindo no Spotify. Os olhos ainda não estão, né, borrados de rímel, mas futuramente podem estar. Luciana Chiesa, o seu boom. Olha, Fê, vou te chamar de Fê. Obrigada. Eu tive uma aula hoje. Uma aula que cada resposta foi uma desconstrução. Uma desconstrução não de um olhar fechado, mas uma desconstrução de forma. Inclusive de saber fazer a pergunta certa. De saber olhar para o próximo de um jeito, inclusive de aprender a fazer pergunta. Eu me vejo uma pessoa aberta ao acolher, né? Eu sou uma líder, eu tenho muitas pessoas embaixo de mim hoje na empresa que eu trabalho. Tenho pessoas mais diretas, próximas, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande com pais. Dentro da minha equipe, todas as pessoas são pais e mães diretos. Eu tenho um cuidado. Acho que isso é uma parte da minha missão e do meu propósito de vida nesse lado profissional como liderança. E quando eu falo que vem de cima, porque vem do governo, vem da lei, porque vem de cima. A liderança que vai conseguir ajudar a impor esse ritmo. É o seu pai, Má, que vai trazer isso como uma referência. Então, eu me vejo nesse lugar. Mas eu me vejo muito grata de cruzar caminhos de pessoas como você, que realmente fazem a diferença na vida de tantas pessoas, e não diretamente você tá fazendo a diferença na minha vida com a minha filha, mas você tá fazendo a diferença na minha vida como ser humano. Então, quero muito te agradecer pelo programa de hoje. Caraca, gente. Te falar, viu? Calma que eu ainda vou falar, pera. Não, eu acho que eu falei muita coisa já. Olá, Marina Machado aqui. É que eu apresento elas, mas eu não me apresento. Quando a gente engravida, a gente sonha, né? Sonha. Pais, mães, avós, tá todo mundo sonhando. Com muita coisa, com muitas risadas, muitas alegrias, já tá pensando no casamento dos filhos, dos netos, né? De uma coisa muito idealizada. E aí, de repente, você tem a sua vida desconstruída e os caminhos que você desejava, talvez não sejam no caminho que você queria. E veja, nenhuma criança atípica está impossibilitada de viver, de ser, de construir, de casar, de ter filhos. Não. Mas o caminho nesse processo talvez vai ser diferente daquele que você, como pai ou mãe, tenha planejado. Sim. Só que essa bomba que cai no seu colo, onde você vai ter a responsabilidade de prover, de cuidar, de dar
tudo que é possível para essa criança, para que com essa estrutura de sociedade, comunidade, de atendimento, de medicina, de tecnologia, ela possa florear da melhor forma possível, é uma responsa que ninguém quer. Porque, putz grila, agora o que a gente está fazendo por essas pessoas presenteadas com essa função? Então eu queria muito que a gente falasse mais sobre os pais atípicos. Eu queria muito que a gente olhasse mais para as pessoas que cuidam das pessoas que precisam ser cuidadas. Então, se você é de uma empresa, se você conhece alguém, se você é professor, se você tem alguém no seu prédio, não sei o que lá, inclui. Sabe, faça as pessoas se sentirem ok, parte. Não trata as pessoas como seres estranhos. Tá todo mundo vivendo, tá todo mundo querendo ser feliz dentro das suas realidades. E como é que você, ser humano, pode ajudar aquele outro ser humano a ser um pouquinho mais feliz? Então fica aqui uma sugestão. Dito isso... Nota 10, amiga, não tô... Levanta a plaquinha. Levanta, eu não posso levantar pra mim. Você ganhou sua nota 10, que foi muito bonito. Estou um pouco nervosa. Sensível. Querida Fernanda Reis, por favor, o boom é seu. Eu queria só passar essa mensagem para vocês. Se vocês querem saber o que vocês podem fazer para incluir, para entender, para fazer, pergunta. Porque cada pessoa recebe ajuda de um jeito diferente, né? Quando a gente recebe uma notícia de uma morte, por exemplo, às vezes lhe faltam palavras. Mas se você disser assim, ó, estou aqui, eu não sei o que te dizer, mas eu tô aqui, a gente não sabe responder qual é a da sua vizinha. Mas você pode dizer para ela, o que eu posso fazer para você para amenizar as suas dificuldades do dia a dia? É só te ouvir? Você quer que eu te ajude com uma louça? Você precisa de ajuda para transportar o supermercado do carro para casa? O que eu posso te fazer? Então pergunta. Os pais estão sobrecarregados. Os pais típicos e os pais atípicos. E a nossa sociedade pós-pandemia está doente. Muito doente. Então pergunte e seja você agente de transformação. Queira ser um agente de transformação. E tá tudo bem se você não tá preparado em saber como. Só falta perguntar. Fuck my brain. Nota 10. Muito verdade. Maravilhosa. Maravilhosa. Muito bom, gente. Marina tá se recuperando ali com mais um Mas a gente agradece demais. Vamos lá. E você, pessoa maravilhosa, tem algo a dizer sobre isso? Comente, por favor, compartilhe, olha quanto conteúdo riquíssimo teve nesse programa de hoje. Obrigada a você que ficou até o final, F My Brainer aí de coração. Falando em F My Brainers de coração, você já se inscreveu? Já assiste, ouve, sabe onde a gente está? No YouTube, @canal F My Brain, no Spotify, @F My Brain e no nosso Instagram, atenção, @FMy.brain. Lembrando que a gente está em todos os lugares, gente. Não tem como perder, não há desculpinha. Pessoas lá, sei lá, numa caverna, por exemplo. Baixou no Spotify, dá pra ver. Dá pra ver no YouTube dentro da caverna. Então não tem desculpa, você não pode perder nenhum dos nossos programas. E se você quiser ter mais acesso, por exemplo, agora, terminando aqui, a gente vai gravar algumas perguntas enviadas para a Fernanda pelos nossos integrantes do Clube de Assinatura. E aí, quem vai poder ver a resposta? Quem tá lá no Clube de Assinatura. Você participa? R$4,89 por mês para você ter acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos nossos convidados, a concorrer a quê, Natália Mestre? Essa caneca maravilhosa. Agora a Lu. Agora eu vim cantando, melhorei. Eu não tô mais de iogurteira, eu vim cantando. Gente, eu me perdi, desculpa. Eu me perdi. A Lu é o único ser humano normal dessa tríade. Total. E aí, com um pouco de descontração, a gente vai se despedindo de vocês. Fernando, foi incrível. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. Prazer de coração. Estar aqui. Obrigada. Gente, ótima semana pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.